Acho que dá pra enganar, né? Amém. Bom dia. Hoje é segunda-feira. Vocês lembram da minha antiga colega, a Lady Murphy, né? Ontem, no domingo, faltou energia aqui em Manaus. Ou seja, faltou internet também, que é muito importante, né? Pra tudo que eu tô tentando fazer aqui. E aí eu falei, não, eu vou gravar amanhã de manhã com uma luz boa, mais fresco. E aí hoje Manaus acorda sob uma nuvem infinita. Então vou ficar sob essa luz pálida mesmo, mas lidem com isso. Esse vídeo atrasou porque eu percebi que eu precisava gravar umas partes a mais para vocês poderem entender o contexto todo da obra. Essa parte é um pouquinho mais complicada. Respira. Se você não lida bem com matemática, talvez esse não seja um vídeo para você. Se você quer se desafiar, talvez esse seja o vídeo para você. Então, assim, vamos lá. Como foi o processo de fazer os displays pros meus jogos e pros meus CDs? Primeiro, tudo começa com uma ideia, né? Eu queria pôr os meus jogos em pé na parede. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso de alguma plataforma para eles ficarem em cima, certo? Só que aí não poderia ser simplesmente um pedacinho de madeira ou, sei lá, de metal, alguma coisa, porque o jogo ia ficar aqui e qualquer coisa ele ia desabar. Eu não queria meus jogos desabando no meio do dia com uma rajada de vento inesperada. Eu percebi que eu ia precisar de uma estrutura que tivesse tipo uma barreirazinha assim aqui, sabe? Pra eu poder deixar o jogo e ele ficar, né, sem cair. Fácil de entender, né? Só que aí eu percebi o quê? Que a outra ponta dessa plataforma ia ter que ficar grudada na parede. E eu não sabia como fazer alguma coisa aqui nessa parte pra ela ficar grudada na parede. Então eu decidi o quê? Que ia ter outra peça de madeira aqui atrás. E por essa peça de madeira eu ia passar um parafuso bem aqui. Que esse parafuso, no caso, ia segurar o sistema todo. Vou mostrar um esqueminha pra vocês porque eu sou o quê? Uma pessoa preparada. Então eu decidi que ia ser uma peça de 4 centímetros que ia ficar encostada na parede, uma peça de 3 para ser a base, onde os jogos vão ficar apoiados, e outra pecinha de 3 para ser o apoio para eles não caírem. Aí com isso eu já imaginei onde eu ia precisar pôr os parafusos, quantos parafusos eu ia precisar, pra tudo ficar estável, sem desabar. Entendeu? Gente, olha isso. A minha testa não é... Eu vou gravar assim. Agora você vai ter que prestar atenção, gay, fica atenta. Então aqui tem um esqueminha de como eu dividi a peça de madeira que eles vendem na loja. Aqui estão as 5 prateleiras que eu já montei, certo? E ainda sobrou um pedaço de 95 centímetros, então eu tinha muito com o que trabalhar. Só que lá na loja eu perguntei qual era o menor corte que eles faziam, a menor largura. Eles falaram que era 7 centímetros. Só que 7 era muito grande pro que eu queria fazer. E aí, olha que legal, eu tinha pensado em uma peça de 4 e uma peça de 3. 4 mais 3 dá 7. Porque eu pensei, aqui na loja eu vou pedir esse corte mínimo de 7 e eu vou levar num marceneiro depois pra cortar em uma parte de 4 e uma parte de 3. Olhando de volta no esquema lá que eu mostrei pra vocês, eu ia precisar de 2 de 3 e uma de 4 para cada display. Eu queria 3 displays. Então eu ia precisar de 3 peças de 4 e 6 peças de 3. Aqui vão ter vários esqueminhas para vocês acompanharem comigo, porque lembra que eu falei que lá na loja o limite era 7? Então, para eu ter 6 peças de 3, eu precisava de 6 peças de 7 lá na loja. Por isso que os cortes ficaram assim, como eu tô mostrando no esquema, ok? Dividindo as peças de 7, eu ia ter 6 de cada tamanho, certo? Então aí eu já tirei as de 3, que eu ia precisar de todas, e metade das de 4 que eu ia precisar. E aí ia sobrar 3 peças de 4. Foi quando eu pensei que se eu dividisse elas no meio, elas iam ter mais ou menos 90 e poucos centímetros, do tamanho do meu porta-chaveiro. Então eu decidi que lá no marceneiro também eu ia cortar essas peças de 4 ao meio, e aí eu ia ter 6 pecinhas para fazer o meu porta-chaveiro, que vocês vão ver no próximo vídeo. E ainda assim sobrou uma peça de 53 centímetros. Eu, pessoa benevolente que eu sou, dei pra minha irmã e montei uma escrivaninha pra ela. Não é uma escrivaninha, né? É uma prateleira baixa, virou uma escrivaninha. E aí a gente pode seguir para o processo. A primeira coisa que eu fiz foi furar os buracos onde eu tenho os parafusos das paredes, nas peças de 4 centímetros. Porque eu ia precisar marcar eles na parede. E se eu montasse todo o display antes de marcar na parede, eu achei que ia ficar muito complicado. Então eu preferi fazer com a peça de madeira antes de montar mesmo. Furei e aí marquei na parede e fiz os furos na parede. Show!
Depois disso eu parti pra montagem mesmo, segurando forte no chão pra peça não sair do lugar e usando a parafusadeira pra botar os parafusos e tal e deixar tudo certinho. Depois disso foi só deixar os parafusos já colocadinhos no lugar, aproximar a peça dos buracos que já estavam na parede com as buchas e aí meter a parafusadeira para eles se fixarem. É bem simples. Então você vê que a parte mais desgastante, assim, na verdade é o planejamento. Você precisa pensar em soluções, entendeu? Talvez desse pra fazer isso de outros jeitos que eu nem imagino. O negócio é você ver o seu problema, o seu desejo e pensar em todas as formas que você pode fazer. E às vezes você pensa em coisas doidas, assim, mas acaba que no final dá certo.